programa à tarde com você de hoje está de volta e agora a gente vai saber um pouquinho da exposição que está acontecendo no Museu Oswaldo Russomano. O nome da exposição é Pantanal nas Telas e eu vou conversar com o senhor Assib, que vai contar tudo pra gente. Tudo bom, senhor Assib? Tudo bem, Maria. É uma satisfação estar com os ouvintes da Altiora. A satisfação é nossa, que vamos saber um pouquinho mais do seu trabalho e da sua exposição. O meu trabalho já vem de mais de 50 aninhos, mas é um trabalho muito satisfatório. Você começou a se interessar por arte quando? De criança, 6 aninhos de idade. Não, pela natureza. Pela natureza? Pela natureza, pela divindade de Deus, a paisagem, as flores, a floresta, os bichinhos. Com 11 anos eu pintei o primeiro quadro, autodidata, sem professor, sem nada. 11 anos. Com 15 anos eu pedi para o meu pai para ir vir a São Paulo, porque é lá do Pantanal, né? Divisa com Mato Grosso. O senhor morava no Pantanal? Morava em Kaiowá, na divisa do Pantanal, do Rio, que é a divisa com Mato Grosso. Tá. Aí ele falou, não, você só vai a São Paulo fazer a Faculdade de Belas Artes quando você tiver 18 anos. Naquele tempo a gente obedecia o papai e a mamãe, né? Então eu esperei. E estando no Pantanal também não tem como não se interessar pela natureza, né? Muito bonito, eu gostava. Para mim não era um sacrifício, eu ajudava meu pai. Seu pai fazia o quê? Nós atravessávamos o rio a cavalo, mas em cima de uma balsa. Você sabe o que é uma balsa, né? Sim. Não tinha ponte naquela época. Hoje temos uma ponte que atravessa São Paulo e Mato Grosso. O meu pai negociava roupa e na volta ele negociava pele de animais. Então fazia 2 comércios. Na ida vendia a roupa, tecido, e na volta trazia pele de animais. Então eu ajudava ele. Nós tínhamos cada um cavalo para andar e 2 mulas assim que chamava mula de carga, né? E não tinha nenhum artista na sua família? Ninguém pintava, ninguém era do ramo? Não, meus irmãos, ninguém se interessava. Só eu mesmo. Você consegue me dizer de onde veio esse interesse? Então, o interesse é o que eu ia explicar agora. Eu ia muito no sítio com o meu avô. Ele me levava, eu não deixava ele ir embora, eu vou para o sítio. Então vamos. Mas e a escola? Eu dou cano na escola. Você sabe o que é garupa de cavalo? Sei. Que vai atrás? Sei. Então, o meu avô ia pitando o cachimbo dele e não conversava. Mas eu ia olhando a natureza. Aí eu não me aguentava, cutucava nas costinhas do meu avô. Vô, por que no meio das folhas verdes tem uma amarela? Porque é a natureza, netinho. Tá bom. Por que passamos ali a terra era vermelha e a terra é branca? Sabe o que ele respondeu? Meu netinho, você vai ser um pintor igual lá da Itália, porque ele era italiano legítimo. Você vai ser um pintor igual lá da Itália. Aí eu falei, pintor de casa, vô? Não, pintor de quadro. Muito bom. E por aí começou o meu interesse. Dos 7 aninhos que eu entrei, né? Naquele tempo, o escolar iniciava-se com a idade de 7 anos. Então eu comecei os desenhos com lápis de cor. E pintava em pedacinhos de tábua, porque não tinha tela. Aos 11 anos, eu fui dar um recado para uma amiga do meu pai e vi um quadro a óleo na parede. E eu me interessei. Ela falou, a minha sobrinha está na Escola de Belas Artes em São Paulo. E aí? E eu falei, então um dia eu vou estar lá. Era meio pretensioso, sabe? Que bom, né? Ousado. Mas eu fui mais pretensioso quando, ao término do recado, que eu despedi daquela senhora, eu falei, a senhora emprestaria esse quadro para me copiar? E ela emprestou? Emprestou. E eu fiz uma cópia. Então ali me interessou a pintura. Aí dos 11 até aos
19, fui autodidata. Aos 19, eu vim para São Paulo, eu entrei mesmo na faculdade com 20, até arrumar serviço, né? Entrei na faculdade de artes, eu procurei o Liceu de Artes e Ofício, mas o estudo era de dia, então não consegui. Mas lá mesmo já me indicaram que fazia parte do Liceu de Artes, a Associação Paulista de Belas Artes. E lá fui na mesma hora, aquele caipirinha do interior, que não sabia nem andar em São Paulo, mas peguei o bonde. E conseguiu e se virou. Ah, fui lá direto. Já me matriculei, no mesmo dia. O diretor falou, o senhor quer já começar o estudo à noite? Porque era à noite, às 7 e às 10 da noite. Uhum. Aí eu falei, não, hoje eu estou meio cansado, amanhã eu venho. E assim comecei, com 20 anos. Me formei com 24. Com 24 conheci o professor Edmundo Migliaccio, o melhor professor de pintura de São Paulo e o mais caro. Iniciei com ele mais 4 anos. Então eu tenho 8 anos de formação artística. E o senhor nunca quis fazer outra coisa? Nunca trabalhou? Nunca teve outra profissão? Por necessidade. Por necessidade. Nunca tive vontade de outra coisa. Era para ser advogado. Não, não deu certo. A minha gosto mesmo era as artes e a pintura. Então, em São Paulo, eu me dedicava à pintura de retrato pela foto. Ah, que bacana. Mas devido... Retrato de pessoas ou de paisagens? Não, retratos mesmo, só quase de retrato. Nas horas vagas, eu pintava uma tela de paisagem, que não tinha nada a ver com os retratos pela foto. Os retratos tinham os vendedores que faziam as entregas, eu só pintava. Um tempo bom, só que aquele fanatismo, começava a entrar dinheiro, comecei a comprar meu sobrado, meu fusquinha. Então, aquele entusiasmo todo, eu pintava muitas horas, aí eu sofri intoxicação. Aí eu já era casado, já estava com o filhinho todo pequeno. O médico falou para minha esposa, o seu marido para ou ele morre? E eu falei, vamos obedecer o médico. O senhor parou por quanto tempo? Parei de pintar totalmente. Aí eu precisava ganhar dinheiro, um sustento, né? Os 3 nasceram em São Paulo, o Guto nasceu aqui. Então eu comecei a procurar. Não precisei procurar muito porque o meu irmão já me estendeu uma mãozinha me ingressando na fábrica de joia de anel de formatura para os formandos. E eu comecei a vender joia e fui bem sucedido. Que bom. E você ficou esse período todo sem pintar? Não, os 25 anos não, de vendas. 6 anos eu fiquei sem pintar. Depois de 6 anos já desobedeceu o médico e já voltou a pintar? Com 6 anos eu conheci o colega Mucheroni. Ele falou assim, bem, você pega a espátula, não vai usar solvente, só a tinta e a espátula e começa a pintar a espátula. Foi onde eu retornei à pintura de tela, mas sem abandonar as vendas de joia, que me dava um dinheirinho para sustento e para formar os nossos filhos na faculdade. Qual foi a sua primeira exposição? A primeira foi em São Paulo. Foi em São Paulo. 2 quadros, podia expor até 3. Eu lembro 2. Na Galeria Prestes Maia. Essa era a exposição anual da Associação de Belas Artes. Exposição em galeria. Exposição particular, né, que nem faço aqui no museu, eu fiz mesmo aqui em São Paulo. Aqui em Bragança, quando eu cheguei. Então, essa exposição do museu Pantanal nas Telas está retratando um pouquinho, então, da sua infância. Sim, na recordação do que eu assisti, do que eu fotografei também. Você já tinha essa vontade ou foi uma vontade que surgiu agora? Essa vontade surgiu por uma obra, um quadro que eu peguei num livro, só um trecho de floresta. E nessa floresta eu joguei uma criatividade. Coloquei os pássaros,
coloquei flores, coloquei bromélia, ficou lindo. Você vai visitar, você vai... Bom, eu vou visitar, mas só que agora eu quero passar um trechinho dessa exposição para o pessoal que está nos assistindo e queria que você me contasse um pouquinho de cada quadro. Dessa tela, aí eu falei, eu vou expor essa tela. Daí eu falei, mas vou expor uma tela. Então surgiu a ideia de ir pintando mais. Vamos ver então um pouquinho? Formei 22 obras. Olha lá, são 22 obras que estão sendo expostas no Museu Oswaldo Russomano aqui em Bragança. Se eles conseguirem alguma que pegar de close, eu te dou uma orientação. Mas olha, já dá para ver que são lindas, né? Já está gostando da nossa curiosidade. Aquela figura, esse acervo. Não tem nada a ver com a exposição, o sentido da exposição. Tá. É um acervo para mostrar minhas obras. Mas olha, a gente está vendo uns animaizinhos, umas tem flores. Tem os bichos, né? Tem o lobo-guará que está em extinção. Olha que linda essa imagem. Tudo lá do Pantanal. Paisagem, Porteira Velha, o nome do... Isso é muito pitoresco por lá. Então a gente consegue ver um pouquinho... O pouquinho... também está em extinção. A gente consegue ver um pouquinho das curiosidades do Pantanal. Olha que linda não essa tem tela. Nem todo, não tem tudo. Não dá. Não dá. Com artrose nas mãos, consegui fazer 22 obras. Olha lá, o tucano, que lindo. Então, o tucano já foi adquirido. As araras. As araras, os filhotes de arara, a seriema e a ema. Olha que lindo esse quadro das flores. Né? Então eu fui criando as ideias, fui criando, fazendo uma criatividade, então, mas não consegui. Eu teria que colocar jacarés, tudo, mas não deu para fazer tudo. Probleminha nas mãos, mas até que eu... Ah, não, mas ficou boa. Então, eu fiz mais essa exposição pensando na cultura e nos ensinamentos para as crianças da escola. Mas serve também para os adultos que não conhecem, né? E o senhor está ficando lá e está explicando para as crianças? Eu explico às crianças, a todos que não conhecem. Tem pessoas que não sabem o que é impressionismo. Eles não sabem que o meu trabalho é acadêmico, clássico acadêmico, eles não sabem nem o que é isso. Alguns, né? Alguns. Então eu explico. Eu sou um artista que gosta de conversar com os admiradores e explicar. Assim como quando eu vendia joia, eu ensinava como guardar a pérola para não morrer. Bom, então essa exposição vai ficar no Museu Oswaldo Russomano aqui em Bragança até o dia 3 de maio, é isso? Isso, até 3 de maio. De que horas a que horas Estou as pessoas... muito contente por a acolhida e as visitas do povo bragantino, apesar de Bragança estar meio fraca na cultura, mas não é só Bragança, é o nosso Brasil inteiro. Com certeza. Infelizmente, nós temos a Itália, que é um pequenininho do Brasil, um pedacinho, e tem a maior cultura do mundo. Mas quem sabe um dia o Brasil chega lá, né? Ah, chega, com certeza. Porque o Brasil tem as belezas naturais. Essa é a nossa salvação. Infelizmente, não temos nossos políticos verdadeiros, mas temos as nossas belezas naturais. De que horas a que horas as pessoas podem conferir a sua exposição lá no museu? De sábado a domingo, das 10 às 4. Dia de semanal, das terça à sexta, das 9 às 5. Bom, então, fica aí o seu convite para a população ir prestigiar e conhecer um pouquinho mais das histórias do Pantanal. E conhecer um pouquinho do seu trabalho, né? Eu tenho uma história muito longa, mas não precisaria de 2 horas de programa. Mas quem for lá no museu, o senhor conta? Se alguém for lá no museu, o senhor conta? Se alguém interessa e tem paciência de esperar, eu conto. Eu conto, entende? A minha história. O meu médico, o Dr. Tartari, filho, né? Ele falou assim, vamos escrever sua história. Eu contei só um pedacinho. Quem sabe um dia o senhor não escreve um livro. Eu falei, eu não tenho muita paciência. Mas ele falou, mas a escritora escreve, você só vai falando. Senhor Acibi, queria agradecer a sua presença aqui no nosso quadro de entrevistas. Eu que agradeço, entende? Obrigado pela se preocupar com o artista, né? Interessar. E nós também damos uma retribuição da cultura, né? Com certeza. Então é uma troca, né? É uma troca. É uma troca. E obrigado e boa tarde para os ouvintes e
E você também. Muito obrigada. Agradeço pela sua simpatia. Obrigada. Você foi muito gentil. Obrigada. Tá? Desculpa, se às vezes eu gostaria de explicar direitinho. Mas gente fica meio, quem sabe um dia o senhor a volta, gente fica meio né? empolgado, não dá para falar tudo. Não né? dá para falar tudo, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Mas eu volto. Mas se você volta. convidar, eu volto. Pode voltar, está convidado. Tá bom. E se você aí de casa quiser ver uma personalidade aqui no nosso programa ou quiser dar uma sugestão do que você gostaria de ver aqui no nosso programa, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail atardecomvocê@yahoo.com.br. O nosso programa hoje vai ficar por aqui, mas amanhã eu volto e olha, a gente vai ter muito mais novidade.